reação negativa contra uma regra de ordem estabelecida no grupo social. E aí eu dei o exemplo dos 20 centavos. O governo simplesmente determinou que iria aumentar a produção em 20 centavos, o povo enfureceu, aí houve aquele motim é isso. Cadeia, teve não deram um almoço para eles, proibiram a entrada de visitantes, enfim, eles fazem um motim lá dentro, põe fogo em colchão. Isso é a palavra motim. E desde essa época já tinha esse tipo de manifestação para reivindicar direitos. Só que uma coisa, irmãos, é a gente conversar, é a gente tentar entender o outro lado. E a igreja, ela não pode ter motim, né? Porque está contra os mandamentos. E a gente vai acompanhar aqui o que aconteceu com Miriam e Arão. Amém? Amém. Assim nasce o motim, né? É a primeira subtópico. A primeira queixa foi o seguinte: Israel havia saído da região ao redor do Sinai, no qual havia, olha só, irmãos, eles estavam num local que havia relativa fertilidade para a produção de grãos e água. Eles estavam num local muito bom, muito produtivo. Aí, de repente, depois de andarem para além de Sinai, né, o local de onde eles estavam, e dispararem-se com o inóspito deserto, os israelitas começaram a reclamar de que Moisés os havia trazido para morrerem naquele lugar, quando poderiam ter ficado no Egito. Aquela murmuração não só entristeceu a Moisés, mas a Deus, que havia libertado o povo do cativeiro egípcio. Por isso, ele operou um juízo de fogo, destruindo um grupo de israelitas que vivia reclamando. O Senhor chamou aquele lugar de Taberá, que significa queimar. Irmãos, olha só que interessante. Quando a gente vai na leitura, dentro da leitura, a gente vê que o texto diz assim: um grupo de israelitas que vivia reclamando. Tipo de pessoas negativas que a gente tem no meio, no nosso meio ainda hoje. É muito comum na escola, no trabalho e até na vizinhança, a gente ter pessoas que, por mais que você só de olhar para ela, você já vê que ela está bem, ela está feliz, ainda que ela esteja passando por dificuldades. Mas existem um povo, um grupo de israelitas que vivia reclamando. E a Bíblia diz, e o texto nos diz, que Deus ele se enfureceu e ele mandou fogo para queimar todos aqueles que estavam murmurando. Irmãos, a murmuração, ela não é de Deus. A murmuração é você querer dizer para Deus que Ele não é o Senhor da sua vida. Deixa eu dar um exemplo de murmuração. Às vezes a gente está pedindo a Deus por uma porta aberta, às vezes a gente está pedindo a Deus por algum pedido específico, e não vem, aí o crente ele começa a falar assim: poxa, Senhor, eu vou todo dia para a escola dominical, eu estou dando uma oferta todo mês, eu estou dando o meu dízimo, eu estou comparecendo aos cultos. Isso é murmuração. Quantas vezes a gente passa por dificuldades nas nossas vidas e a gente tem que entender que é uma fase, e que se está acontecendo aquilo, é para que a gente possa ficar... Irmãos, qual que é o significado? Para que serve uma prova? Vou falar até para o Fabinho, que ele é estudante, né? Prova, o Fabinho estuda durante, 2 meses, eu acho que é isso, não sei se é 2 meses ou 1 mês, 3, 4, e aí depois tem uma prova, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui: matemática, expressão numérica é um conteúdo novo, e aí a gente dá para o aluno. Para que serve a prova? Para ver se ele aprendeu. É ou não é? A prova é isso, e às vezes as provas que nós passamos na nossa vida é Deus colocando ali um fardo, para que ele sabe que você aguenta. Ele jamais vai dar um fardo mais pesado do que você não aguenta. Ele jamais vai te dar um frio que você não tem um cobertor. Ele sabe da tua capacidade. Ainda que, e aqui vivia um povo reclamando, irmãos, reclamando. E nós temos que nos afastar de tipo de gente assim.
Eu não estou dizendo eu sou melhor do que ele. Não, existe a primeira fase, que é você aconselhar. Existem pessoas que você aconselha, existem pessoas que já viram o agir de Deus na vida dele, mas mesmo assim continua reclamando. Vamos virar as costas para eles? Não, mas também não vamos andar juntos. É uma escolha que a gente faz. Você pode escolher andar com pessoas boas e você pode escolher andar com pessoas que só vivem murmurando. Amém? Amém. Amém. Então nós vimos que a primeira queixa foi murmuração, e eles viviam murmurando. O texto faz menção disso. Vivia murmurando. Vamos lá. Qual que é a segunda queixa? Está em Números 11, 4 e 7, né? Após experimentar o juízo de fogo, irmãos, após experimentar o juízo de fogo, no lugar de se humilhar diante de Deus, o povo começou a murmurar contra o maná. Olha o que eu estou falando. Um grupo já foi eliminado. Amém? Amém. Mas mesmo assim, o povo, irmãos, o povo viu Deus abrir o mar, o povo viu Deus fazer, o povo viu a ação de Deus, o povo convivia com Deus, porque a Bíblia diz que a nuvem direcionava eles. Quer prova de que Deus está nesse negócio mais do que isso? Mas mesmo assim, irmãos, o povo começou a murmurar. Maná é comida? Isso. Mas é qualquer tipo de comida? Na Bíblia disse que era como se fosse uma codorna, né, pastor? O maná. Na época aqui não é pão não, é comida. Maná é comida. Ele tinha pão também. Na verdade, o que a Bíblia está querendo dizer, o maná, eu estou te mandando a comida, estou te mandando, né? Suprir a sua necessidade. Suprir isso. Irmão, muito interessante. Nunca era um boi para você se fartar. E tem uma palavra, tem um texto na Bíblia que diz que você tinha que comer aquilo que você precisava, e o resto você deixava. E você não podia guardar. O que Deus estava ensinando para o povo? Calma, eu estou no controle. Amanhã é outro dia. Para que se preocupar com as coisas de amanhã? Ele estava na frente, né? E ele falava, como que te saciar? Sim, irmãos, é interessante isso. E eu sempre pensava assim, poxa, mas se Deus está no meio, por que Deus não manda um boi bonito para todo mundo se servir, fazer aquela churrascada? Para saciar e falar assim, nós passamos no deserto, mas passamos bem, fizemos churrasco, fizemos uma festa. Não, era uma codorninha, irmãos. E se não me engano, tinha pão também. Tinha, Jacó também no deserto, também Deus enviou pão, né, e água. Pão e água, irmãos. Aí Deus Todo-Poderoso podia mandar para ele pronto já. Podia mandar para ele um prato bem servido, pronto, com frutas, iguarias da época, bolo acho que não tinha, que a mulher lá fez para Eliseu. Aliás, a história de Eliseu é importantíssima, irmãos. Eliseu, ele foi falar de Deus, foi na função de Deus, na direção de Deus, e Deus pediu para ele se esconder. E depois de muito tempo ele volta e Deus fala assim, vai à casa de alguma pessoa. Imagina Eliseu com fome, falando assim, Deus me mandou lá para a casa do rei. Quando chegou lá, rapaz, a mulher não tinha um bolo para comer. Amém? Coisa de Deus, irmãos, mistério de Deus. Amém? Então é isso, irmão, maná, mandou o maná, mandou o que você precisa para você se sustentar. Não mais que isso. Não mais que isso. Amém. Amém? Amém. O maná, que a cada manhã Deus enviava, e a lembrar com saltações dos alimentos do Egito. Aí eles lembravam, né? Por isso que eles murmuravam, né? Então a segunda queixa, depois que eles experimentaram aquele povo que reclamou lá, que eles estavam numa terra fértil, que tinha de tudo, agora eles estão reclamando da comida, né? Eles lembravam da comida do Egito. Facilmente esqueceu-se de todas as privações experimentadas como escravos no Egito. Esse povo esqueceu-se também dos milagres operados pelo Senhor quando abriu o mar vermelho, quando transformou a água amarga em água doce, e outros muitos milagres. A murmuração nos faz esquecer de coisas boas, de boas coisas vivenciadas com Deus. Isso aconteceu lá no passado, irmãos, isso acontece hoje também, tá? Isso realmente, infelizmente, acontece hoje também. Amém? Então, primeira reclamação, eles estavam numa terra que estava boa, e Moisés chama o povo na direção de Deus e vão para um deserto.
Aí eles reclamam, estavam num lugar muito bom. Puxa, era bom que a gente estivesse lá no Egito. Aí Deus manda fogo, queima aquele grupo. Continuaram a reclamar por causa da comida, do maná que vinha pouco. E eles lembraram que lá era uma fartura, né? Tinha muita comida. Amém? Terceira queixa. Olha só. Por isso que a palavra-chave dessa escola, né? É murmuração. Murmurar, o povo murmura. No capítulo 12, após todo o contexto de murmuração apresentado no capítulo 11, temos a rebelião de Miriam e Arão contra a liderança de Moisés. Trata-se de uma rebelião na família de Moisés, Arão e Miriam, os dois irmãos dele. Em primeiro lugar, Miriam e Arão não aceitavam o casamento de Moisés com uma mulher cuxita, porque não por ser de nenhuma família hebreia, mas da descendência de Caim, filho de Noé. Teve muita resistência de aceitação, pois este povo era considerado vil e desprezível. Então, essa mulher a qual Moisés havia se casado, ela era, para eles, era uma pessoa vil e desprezível. Aos nossos dias de hoje, era como se ele tivesse casado com uma mulher. Eu vou pegar leve, tá, irmãos? Uma mulher que roubava e matava. Vil e desprezível, não é? Uma pessoa, quando a gente olha assim, a ideia que se dá de uma pessoa, imagina aquele Lázaro que mataram ele lá em Goiás, né? Ali, quando você olha, você fala, você já pensou uma mulher? Por exemplo, Suzana Richthofen, a menina que matou o pai e a mãe, sabem disso? Uma pessoa, basicamente como se Moisés casasse com uma pessoa daquela. Mas aqui nós vemos que ela era da família de Caim, né, da descendência de Cã, filho de Noé. Então eles eram vil, aos olhos dos israelitas, eles eram vil e desprezível. Porém, essa murmuração ela ia mais longe. Olha só, irmãos, começa com uma ideia de que não é bom, aí ia mais longe. Por serem mais velhos que Moisés, Miriam e Arão queriam ter o mesmo tratamento, aliás, queriam ter um tratamento protagonista como o de Moisés, ou seja, eles queriam ter a mesma intimidade que Deus tinha com Moisés. E eles achavam assim, poxa, nós somos os mais velhos, Moisés o mais novo, o que ele pode e nós não? Ei, Moisés também agora casa com essa mulher? Olha só. E isso acontece no nosso meio. Não no nosso meio da igreja, irmãos, não no povo. Hoje, isso acontece. Amém? A inveja na família é um sentimento perigoso. Nós vimos que a terceira queixa agora, ela sai do campo, vamos dizer assim, do campo de fora da família, mas eles estavam juntos. Por isso que a lição traz essa reclamação do povo com a terra que eles estavam e plantavam e tudo nascia, colhia. Depois eles reclamaram da comida, né? Agora vem para dentro de casa a reclamação, a murmuração, e isso não é de Deus. A reclamação e a murmuração, porque quando Miriam e Arão reclamam, eles achavam que Deus não estava vendo, eles achavam que Deus não estava. Amém? Depois nós vamos ver que Deus ele chama os três para uma conversa. Amém? Por conta de uma murmuração, a gente, né, irmãos, por conta de uma murmuração, a gente pode carregar uma doença, vamos dizer assim, pode desenvolver uma doença interna nossa por conta de murmuração, ciúme, tudo isso que influi. Né? Porque afinal de contas eles estavam também com um pouquinho de ciúme. Por que Deus fala com ele e não fala comigo? Amém? Desse jeito, né? Por que Deus fala frente a frente, vamos dizer assim? Bom, vamos lá. O segundo subtópico, o motivo da rebelião de Miriam e Arão. Deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Noé não é hebreu? Boa pergunta. Noé? Isso, porque ele fala que eles era contra o casamento, né? Por ser uma mulher cuxita, que por não ser da descendência, que era da descendência de Cã, filho de Noé.
E não era hebreu, não? É uma boa pergunta. Essa é uma boa pergunta. É uma pergunta que eu dou a resposta agora. Eu fiquei curioso para descobrir se não era dele. A ideia que dá é que ela não praticava os mesmos costumes que o povo israelita. Né? Quando Noé, esses dois meninos. Quer pegar a próxima lição e traz a A gente traz a resposta. Cadê minha caneta? Irmãos, escola dominical tem isso aí. Se ela era hebreia, né? Como é que a senhora perguntou? Isso, é porque ele está falando que ela não era tão hebreia, mas era descendência de Cã, que é o filho de Noé, não é? Pode ser. Arca, né? Pode ser que Cã, ele tomou um. Noé não era hebreu, eu acho. Então, deixa A gente eu pesquisar. A gente vai pesquisar. Pode ser também que se ele foi, Cã se desviou e aí contendeu essa reclamação dos dois. Amém? Amém. Então vamos lá, a inveja. Miriam e Arão. Os dois alimentaram a ideia de que a liderança de Israel deveria de ser compartilhada com eles. Miriam era uma profetisa e Arão o sumo sacerdote. Por isso, eles julgaram, né, ter a mesma autoridade que Moisés, o irmão mais novo. Veja que a liderança era de Moisés, mas Miriam e Arão achavam-se no direito de liderar o povo. Ora, o papel deles era de cooperar na liderança de Moisés. Esse questionamento diz muita coisa. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós, que foi Números 12:2 que nós lemos ali. Eles murmurando, questionando. Uma inveja instalou-se no coração de Miriam e Arão, levando-os a um sentimento corrosivo, advindo do desejo de querer o lugar do outro. Tudo isso com o próprio irmão. Esse mesmo sentimento é muito perigoso nos dias de hoje, quando a inveja se instala no centro da família. As consequências podem ser trágicas. E foi o que eu acabei de falar, né, na introdução também. Por conta de ciúme a gente vê nos noticiários, né? Por conta de ciúme a gente vê o que acontece. A pessoa ela perde a noção e faz aquilo que ela bem entender. E a primeira coisa que vem na cabeça de uma pessoa que está enciumada é: se não é comigo, não vai ser com ninguém. A gente vê isso, né? As pessoas nos noticiários, né? Infelizmente. Amém? Amém. Subtópico 2. Um motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora Miriam exercesse um papel importante entre o povo como profetisa e conselheira, isso está lá mesmo, ela não poderia voltar-se contra Moisés. Embora Arão fosse o sumo sacerdote, ele não poderia arder em ciúme contra o próprio irmão. Infelizmente, essa atitude de Miriam e Arão influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Olha só, irmãos, eles não ficaram com um problema só para eles. Eles começaram a disseminar. Líderes disseminando esse questionamento dos liderados. E um povo, ele é a figura dos seus líderes. Está aqui, ó. Boa parte deles, está aqui dizendo, influenciou o povo contra a liderança de Moisés. Aqui, ó. Deus haveria de tratar com os dois irmãos. Devemos, portanto, lembrar-se de que um dos segredos para manter a família espiritualmente equilibrada é a prática do respeito mútuo entre os familiares. Amém? Amém. 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 Aí nós temos aqui, a Bíblia também ela faz menção ao que o nosso pastor trouxe no início, a causa de José, né? Ela traz aqui o que o pastor já falou, quando a gente tem uma predileção por alguém. É quando o líder tem predileção por um dos liderados. E todos os liderados, ele observa isso. É igual uma sala, uma classe, com os alunos. Tem um aluno que, né? Enfim, o aluno é muito bom. O professor já tem um tratamento diferente com ele. E aí toda a classe observa isso. Só que sabe qual que é o interessante?
a gente não faz, quem está nessa situação de que eu não estou muito bem, ele não faz como chegar no mesmo patamar para ser tratado da mesma forma. Nós vimos isso em Gênesis 4, quando Caim, vamos lá, vamos ler Gênesis 4 aqui. Gênesis 4, 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe ao fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim e para a sua oferta não o atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu no seu semblante. Aqui foi um ciúme não tratado, e a gente sabe o que aconteceu depois do final. Amém? Amém. O primeiro assassinato da Bíblia. Porque um ofereceu a primícia, o outro ofereceu aquilo que a gente chama nos nossos dias de hoje. Eu vou deixar para orar quando eu estiver já dormindo, sabe? No final do dia, terminei de trabalhar, terminei de estudar, eu vou orar. E aí, sabe, às vezes a oração, uma pessoa ora, daqui a pouco ela acorda e 3 horas da manhã deixa eu ir para a cama. Mas e aquele que chega de manhã e fala assim, não, vou fazer um jejum agora, vou ficar 2 horas, eu vou começar a orar, eu vou ir para o meu trabalho orando. Ele tem essa intimidade com Deus, ele separa uma hora para orar para Deus. Foi o que aconteceu aqui. Caim, ao cabo de dias, Caim trouxe o fruto da terra como oferta ao Senhor. E Abel, ele trouxe os primogênitos. Ele deu preferência em Deus, e obviamente ele ouviu aquilo que deu um sacrifício melhor. Aqui, o primeiro assassinato por conta de ciúmes também. Amém? E é o que nós vemos aqui. O Senhor falava com Moisés frente a frente. E aqui não adiantava nada Miriam e Arão fazer alguma coisa, porque tinha que ser assim. Eles como entendedores da palavra, eles tinham que saber que existe só um pastor. Só existe um pastor numa igreja. Podem ter 2, 3 ou 4, a gente chama de dirigente daquele local. Então ele é o centro, e os demais auxiliam. E assim foi, assim era. Eles deveriam saber isso, mas eles causaram uma intriga, alguma coisa ali que não foi muito bom aos olhos de Deus. Amém? Amém. Amém. Então vamos para o tópico 3, é isso? Isso. Moisés, um homem manso e humilde, o mais manso que havia na terra. A Bíblia declara que Moisés era um homem humilde e manso em atitudes. Ele não revidou a atitude de seus irmãos. E ele poderia, né, irmãos? Ele poderia. Sabe por quê, irmãos? Porque ele tinha intimidade, era os irmãos. Aí a gente vai se lembrar lá de Jesus quando estava indo. E Marta e Maria chamam eles, está em Lucas 10, 38. Marta chama Jesus e a casa está um pouquinho bagunçada. Aí Marta fazendo para Deus, para Jesus, né? E aí Maria parou, sentou-se e ficou olhando para Jesus. Jesus falando. Aí Marta chega e fala assim: Jesus, o senhor não está vendo aí que a minha irmã está me deixando fazer tudo aqui sozinha? Peça a ela para que ela venha me ajudar. Até nisso ela foi, né? Porque ela poderia fazer o quê? Ela poderia entrar direto e falar com Maria. Falar: Maria, será que você não está vendo o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo. Ela tinha intimidade. Assim, ela poderia ter acontecido aqui também. Amém? Então, sua mansidão era uma qualidade de caráter que o distinguia dentre os outros homens. No Sermão do Monte, Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o reino da terra. Mais à frente, no mesmo sermão, nosso Senhor disse assim: bem-aventurados os pacificadores, porque deles serão chamados filhos de Deus. Essas duas atitudes enfatizadas pelo nosso Senhor estavam presentes na liderança de Moisés para com o povo de Deus. Na mentalidade mundana, ser manso pode significar fraqueza e covardia.
mas no ensinamento bíblico implica em capacidade de exercer o autocontrole, o domínio de si mesmo. Assim, a mansidão é uma das qualidades do fruto do Espírito. Olha lá. Moisés teve essa serenidade para agir com firmeza, sem se deixar arrebatar pela ira, mesmo sabendo da murmuração e da sedição de Miriam e Arão contra a sua liderança. Ele não teve atitude vingativa para com seus irmãos. Pelo contrário, orou para que Deus o perdoasse. Nesse sentido, a mansidão e a pacificação são virtudes que a família cristã não pode deixar de rogar, de pedir a Deus e praticar. São duas virtudes indispensáveis ao equilíbrio da família cristã. Então, irmãos, quando a gente está em meio a uma situação difícil, qual o remédio para a gente sair dela? Valendo o chocolate, vai. Orar. Quem falou? Os dois. Orar. Eu falo no meio. Orar. Amém? Irmão, a oração, além dela abrir chaves para a gente ter entendimento, não é chave de carro nem de casa não, irmãos, é chave para a gente ter um entendimento de entender às vezes o que está acontecendo com a gente. Oração é um meio da gente ter intimidade com Deus, assim como Moisés tinha. Amém? Oração. Vamos lá, o subtópico 2, então. O faro de uma liderança. No capítulo 11 de Números, após a segunda queixa do povo de Israel, Moisés desabafou com Deus a respeito do peso de sua liderança com os hebreus. Irmãos, liderança aqui de Moisés, obviamente com o povo, mas nós somos líderes na nossa casa. Faltou gás. Você vai sair gritando, reclamando? Não. Tem que ficar. Irmãos, existe um problema que nós temos que solucionar, mas amor, nós temos. Amém? Amém? Liderança. Mas nós estamos sem dinheiro, a gente não tem condições agora. Vamos fazer então alguma coisa que tiver aqui, um pão, comer alguma coisa. Quando vir um problema, a situação difícil, você não precisa murmurar. Mas acabou. Mas minha vida não presta. Tá vendo? Sobrou 100 reais na carteira, agora eu vou ter que comprar o gás. Eu não valo nada. Isso é murmuração, não é? E às vezes acontece, você paga as contas, você trabalha o mês inteiro e paga as contas, sobrou 120 reais, você fica feliz. Você já fala para sua esposa assim, ó, tá? Ele fala, escolhe o sabor da pizza. E hoje quem vai pagar sou eu. Aí quando ela vai responder para você, ela fala assim, inclusive o gás acabou. Aí você tem 20 reais que sobrou da tua carteira, você vai ter. Aí se não tiver o 120, aí se você. Aí faz jejum. Às vezes é Deus faz jejum. Às vezes é Deus falando, vamos parar com o meu pouquinho e fazer um jejum. Já aconteceu. Já. Eu murmurar. Já. Mas isso acontece. Sabe por quê? Que às vezes a murmuração ela vem do nada, sem você perceber. Quando você vê, você já está murmurando. E falando de mim, minha murmuração e a ira, né? Parece que anda junto. Sim, tá. A gente viu eu aqui. presto no trabalho, não consigo comprar um gás. Sim. Aí vem a ira, né? Se essa situação foi Deus que colocou, você está reclamando da situação que Deus colocou na sua mão, isso é uma murmuração. Você está querendo dizer, pode falar. É por isso que a Bíblia diz que a gente em tudo tem que dar graça, né? E eu acho que essa é uma forma, a lição passada falava, acho que foi a passada, né? Que falava sobre as sutilezas do inimigo. Lá em cima teve uma lição que falava sobre isso. E eu acredito que isso acaba sendo uma sutileza do inimigo para que a gente venha murmurar e perder ali a nossa também. Exatamente. Às vezes a minha esposa murmura que o marido você não faz isso, você não faz aquilo, ou vice-versa. O marido fica falando, minha esposa, sei lá, minha esposa é assim, o arroz sem salgado, a sua comida não é boa, a sua comida não presta, não sei o quê. É murmuração. Murmuração. Isso. Vai ler conteúdo, né? Exatamente. Que come salgado, não come. Eu peço dinheiro pro marido, mas eu não tenho dinheiro pra mim. Né?
Se ela fala assim, né? Porque ela sabe que eu não falo nada. Comida, tu não fala. É, calma. Amém? Irmãos, calma. A comida não tá feita aí, não dá pra murmurar. Irmãos, Eu sei que eu peguei de sexta-feira pra cá. Eu assumo meus pecados. não, irmão, não precisa nem falar. A minha patroa, ela tava jogando sempre o diabo de mim. Ela tava morando. Eu vou sair. Calma, Não, eu vou sair. oração. Mas era um... Às vezes a sua formação, às vezes, Reação pode ser. mas às vezes a gente toma uma ação. Pronto. A mulher... A primeira lição, qual foi a primeira lição? Quando a gente, com as nossas mãos, A pintura ficou as mãos, né? Eu medo, filho. É. Medo dos patrões que jogam a pessoa na empresa. Basta, eu tô curando. Isso aqui eu sabia que eu tô pecando. Irmãos, ó, é bom a gente deixar bem claro, não estamos lá. Não, por favor. É que assim, ó, aqui é o momento de nós aprender a palavra de Deus. Então, assim, aqui é um momento de instrução sobre o quê? Sobre murmurações, né? E assim, dentro do nosso serviço, em qualquer lugar na família, a gente vai ter as nossas dificuldades. Porém, a palavra de Deus está nos orientando a gente não murmurar. Né? Porque vamos lá, se eu orar a Deus, Deus abre uma porta de serviço para mim, e é de lá que eu retiro o ponto que ela deu para completar na minha casa. Aí que vem os outros lá dentro, eu não posso murmurar e dizer assim, Senhor, porque aquilo, porque eu estou passando por isso, porque eu estou vendo. É uma orientação de Deus para as nossas vidas. Né? Porque toda porta de emprego a gente vai ter dificuldade, né? Todo lugar. Eu tenho 12 anos de empresa, sabe que eu acho que eu tenho dificuldade de empresa com 12 anos de empresa? Tenho dificuldade. Tem dia que os leões se levantam de uma forma. Eu já teve um dia que chegava 10 horas da manhã e dizia assim, vou para casa, vou ligar para o lado, vou sair na porta, não mando nem notícia. E vou para casa, vou descansar a cabeça, descansar a cabeça, eu volto. Mas eu ia para o banheiro, eu vou orar e falo, Senhor, isso precisa me dar sabedoria, me dá força. E eu vou para lá e Deus me dá direcionamento, Deus me dá paciência, Deus me dá tranquilidade. Daqui a pouco, vamos me dar tudo tranquilo. E a sua vez, mas não levanta, para quê? Deus permite para testar a minha fé. Até essa mistura espiritual, como é que eu estou? E às vezes eu vou dar uma dificuldade para a irmã. É mesmo, Para adoçar, às vezes, irmã, é a porta que Deus colocou, né? E às vezes a gente, né? Às vezes através da sua vida, muitos serão salvos lá. E a porta que Deus abre ela é perfeita, porém, às vezes aos nossos olhos não é perfeita. Porque a porta que Deus abre é perfeita. É perfeita por quê? Por que Deus vai permitir luta lá dentro, dificuldade lá dentro? É porque Deus ele quer nos capacitar lá dentro. Aqui. A dificuldade não é ele, mas a gente tem que dar forte. Olha a lição que nós estamos lendo. Moisés, ele teve problema. Nem tudo é bênção, não. Aqui, ó, Moisés ele teve problema, não foi nem com o chefe, não foi com um amigo lá, não. Ele teve problema dentro de casa, com os irmãos. Amém? E aí nós estamos trazendo hoje a realidade de que vai acontecer. No mundo tem aflições, pronto. Vai ter. Amém? Amém. Nós estamos onde eu falo de uma liderança. Então é isso, irmãos. Eu quis dizer que liderança nós em casa também, a gente em casa, a gente no serviço, a gente na escola. Liderança, não só na igreja, não, a gente não pode aplicar isso aqui ou entender isso aqui, porque está dizendo aqui que Moisés ele foi desabafar porque ele era o líder, né? Não. Aqui a gente tem que levar e aplicar para a nossa vida. Nós somos os nossos líderes em casa, né? A gente tem a total liderança da nossa casa. Da nossa casa e da nossa vida, né? Sim. Houve um momento em sua vida em que o peso da liderança o deixou sem ânimo, olha aí, para continuar a missão de conduzir Israel à terra prometida. Então, recebeu a orientação direta de Deus para separar 70 anciãos dentre os príncipes de Israel. Isso está lá em Números 11:16. Ao escolher os 70 anciões, o Espírito de Deus repousou sobre eles e eles começaram a profetizar. Nesse episódio, remonta o contexto da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outro sim é uma bênção quando o Espírito Santo é derramado sobre a família no lugar do ódio, no lugar do ciúme, da inveja, a parceria e comunhão.
Santo opere o caráter de Cristo em nossa família. Irmãos, interessante aqui provavelmente foi o estopim da reclamação de Miriam e Arão, quando Miriam e Arão viram mais uma vez o mover de Deus sobre a vida de Moisés. Moisés, ele estava triste. Quem sabe Moisés não comentou com os dois? Eles eram irmãos, a Bíblia não fala que Moisés foi desabafado. Mas quem sabe não aconteceu isso dele falar: olha, meus irmãos, eu vou falar um negócio para vocês. Esse povo dá trabalho, eu estou começando a ficar desanimado. E aí ele vai orar a Deus e Deus faz esse mover. Imagina ele, 70 pessoas, causa estranheza. Se sair 70 pessoas andando ali, se a gente estiver ali fora, bebendo ali um refrigerante, comendo alguma coisa, a gente vê 70 pessoas andando assim, ó, do nada na rua, vai despertar curiosidade para fora. E aqui ainda tem gente que ainda vai lá perguntar: o que vocês estão fazendo? Vocês vão para onde? Ou vai perguntar, né? Então imagina essa cena, imagina essa situação, imagina quando Deus fala: ó, reúne 70, daqui a pouco eles, olha só, hein? O texto diz assim: e ao escolher 70 anciãos, o Espírito de Deus repousou sobre eles, e eles começaram a profetizar. Imagina como não foi quando Miriam e Arão viram isso e viu que realmente Deus tinha. Aí eles falaram: poxa, mas por que Deus não faz isso comigo? Eu sou o sumo sacerdote. O que vai fazer com meu irmão? Está vendo? E às vezes essa inveja é o que acontece nos nossos dias. Se a gente não deixa, irmãos, inveja, o pastor falou de empresa, e se a gente for, o pastor falou de empresa, pense num lugar para ter inveja. Também. É quando você entra. Imagina quem não é dele, tá tudo assim em cima de outra, o outro em cima da Imagina entrando 3 funcionários numa empresa no mesmo dia, na mesma data. Os 3 entraram. Irmãos, é inevitável que eles vão ter intimidade de conversar, de brincar, de falar. Sim. Gera uma amizade, não tem como. A gente passa mais tempo no nosso trabalho do que com as nossas famílias. Sim, é verdade. Hoje em dia tem um home office, né? A pessoa que trabalha em casa, então ela acaba lidando ali, né? A Néia, na pandemia, ela ficou acho que uns 3 meses sem pôr a cara na rua. Ela acordava com a meia de dormir, ela tomava banho com um pijama e não saía na rua. Cobrando cliente. Eu não consigo, eu preciso pelo menos. E ela trabalha, ela consegue fazer isso agora, ela vai ter que estar tendo que ir, acho que terça, 2 dias da semana ela tem que ir. Mas amém? Então, vai acontecer da gente ter intimidade, porque a gente fica mais tempo lá. Agora vocês imaginam desses 3 funcionários que entraram fazendo o mesmo trabalho, a mesma coisa. Eu estou falando isso porque aconteceu comigo, tá? Eu trabalhei numa empresa e eu entrei junto com 2 meninos. A Zancan, inclusive eu vou até falar com o Fabinho, que eu vou ver se o Pedro vai entrar nessa. A Zan, irmãos, é uma escola que você estuda. Quantos anos você tem? 14. 14, tá na hora. Você estuda e eles te preparam para o trabalho. E eu fiz o Azan e foi uma bênção na minha vida. Olha só que interessante. Quando eu entrei com esses meninos, eu fui trabalhar numa fábrica de molas, lá em Veleiros. Quando era o horário do meu almoço, tinha um cara que se chamava Joel. E eu me espelhava naquele cara, por quê? Porque eu queria fazer o que ele fazia. Trabalhar com máquinas, prensa. Eu trabalhei durante um bom tempo na prensa. Eu vi um amigo, não desses 3, mas eu vi um colega meu tendo o dedo decepado na prensa. E ele não percebeu que ele estava com sono. Irmãos, prensa. Os irmãos estão vendo o meu pé aqui? Consegue ver? Você fica com o pé assim, ó. E aí, conforme você põe uma peça, você. Imagine você. Ela sobe e desce. Ela sobe e desce. E você. Se você fica muito tempo com o pé assim, enquanto você está arrumando a peça, porque o funcionário, o chefe, ele fala: tira o pé daí. Tira o pé daí. Você vai arrumar a peça, você tira o pé do pedal.
Mas o funcionário, ele quer ganhar tempo, ele já fica com Já tem que comprar não, tá? Você tem que entregar 300 peças. Irmão, chega uma hora que o seu pé faz assim, ó, 100, e você, irmão, já aconteceu comigo. E você não consegue subir, é coisa de nervo, eu não sei o que foi. E aí ficou assim, batendo o dedo, daqui a pouco ele tirou o dedo e estava pendurado. Pendurado dele. Eu trabalhei nessa fábrica, irmãos, de molas, e eu entrei como aprendiz. Durante um bom tempo eu ficava arrumando as peças que chegavam para mim. E era um saco, eu não gostava. O que eu fiz? Na hora do meu almoço, enquanto estava todo mundo lá jogando sinuca, que tinha os locais, tinha ping-pong, os outros ficavam dormindo, sabe? Quando o funcionário do dono coloca só a cabeça aqui no muro, não sei se você já viu isso, era muito tempo que tinha isso. Eu ia ficar do lado do Joel, que o Joel ele fazia um horário diferente do meu de almoço. Eu comecei a pegar intimidade com esse rapaz, amizade, e eu ficava do lado dele aprendendo. Comecei a ajudar ele num negocinho que a gente tinha que ficar operando assim, ó, para levar um ferrinho para fazer as molas. Eu vou resumir. Com 2 meses eu já saí da linha de produção e fui ajudar ele. Gerou inveja. E a palavra está dizendo aqui que quando o manso ele pode significar no nosso mundo aqui, covarde, fraco, assim como aquele que faz o serviço bem, assim como aquele que faz além do teu serviço. Hoje você está responsável por arrumar as cadeiras, mas o irmão chega aqui, arruma as cadeiras, limpa, barra, tudo, seja na casa de Deus, seja no nosso trabalho, você vai ser bem recompensado. Deus vai recompensar porque você está obedecendo o teu chefe também, que a Bíblia pede. Olha só que interessante, gerou inveja. Porque enquanto eu estava sem almoçar, eu almoçava, tirava meu almoço 15 minutos, corria e ficava ajudando ele. Eu saí daquela linha de produção e fui para lá. O salário não aumentou, irmão. O salário não aumentou porque quando você é jovem aprendiz, você não é um salário fixo. Mas eu queria que os irmãos entendessem que a inveja gera inveja também no trabalho. Não é, pastor? O pastor começa ali e tal, aí daqui a pouco o encarregado dá para ele já uma outra, você vai agora começar a fazer aqui alguma outra coisa. Inclusive, lá para onde a gente foi, eu e o Alexandre, o próprio sobrinho, quando já estava já fechando um mês lá, 1 mês e 10 dias, o próprio sobrinho da senhora lá, ele começou a ir muito lá. E aí tem as câmeras, né? E de lá para onde a filha fica monitorando. Aí ela ligou o celular da mãe e falou assim: mamãe, por que fulano está direto aí? O que ele perdeu aí? Aí eu vim saber que ele estava querendo ficar no nosso lugar. E onde que está ele agora. Olha só, interessante isso aqui. E eu ia chegar em inveja de família. Tem 2 coisas que eu preciso falar. Primeiro, inveja de família. Tem. Se vocês acham que isso é surpresa, bom, primeiro a gente está vendo aqui na Bíblia. Mas irmãos, experimenta trocar o fogão da tua casa e chama a família toda para comer, como sabe. Eu sei que todos nós temos familiares que são bênçãos. Eu sei que todos nós, por isso que eu falo, irmãos, todo projeto é dentro de 4 paredes. Se tem um projeto que você está fazendo, é dentro de 4 paredes. Há quem diga, e eu vou trazer uma palavra em uma das quartas-feiras, que o amanhã não pertence a gente. A Bíblia diz que quando você planeja muito o amanhã, às vezes você está até querendo dizer assim que Deus, é você que tem o controle da sua vida. Dezembro de 2022 eu vou para um cruzeiro. Calma, eu estou preparando assim alguma coisa para dizer que o amanhã, irmãos, não pertence a nós, não é do nosso controle. Imagina na pandemia quem ficou em 2019 que comprou um pacote para viajar e fechou tudo. Sim. Então é para a gente se alertar, a ficarmos na posição de Deus, porque o que aconteceu, e vai acontecer coisas piores, é para a gente ver que a gente não tem controle do amanhã, e isso causa ansiedade, mas isso a gente vai ver depois. Eu estou preparando isso. Amém? Família causa inveja, intriga. Sabe outra coisa, irmãos, que eu aprendi recentemente? Isso é um alerta para todos nós aqui nessa manhã. Quem sabe o que é uma capivara? Opa! É que a gente fica no rio, no Tietê. Ontem, quando nós estávamos indo para a igreja, tinha uma família comendo lá. Quem está sabendo
sabendo de um rapaz que tinha uma capivara? Eu vi naturalmente. Isso. No YouTube lá. Tá todo mundo falando, Luiz Abel, Deve ter brincado. eu vou resumir. Esse rapaz, ele pegou ele, era como um filhote. E eu não vi a matéria, mas me falaram que ele pegou ela como um filhote, e ela, onde ele vai, ela vai. Os irmãos sabem que animal é assim, né? Eu tinha, quando eu era mais novo, no tamanho do Fabinho, eu tinha um pombo. Um pombo. Meu pai pegou um ovo de pombo, colocou lá numa galinha. Não, ao contrário, a gente tinha um. Eu não sei como que aquele pombo veio parar em casa. E aonde eu ia, ela voava, ia junto. E ela ficava solta. Só que uma vez ela sumiu, eu subi no telhado, tinha um monte de pena branca. Não sei se ela ficou nervosa, rasgou as roupas e foi embora. Deve estar fazendo isso. Vamos rasgar. O animal, ele tem esse instinto quando você pega ele pequenininho. Aí esse rapaz, ele pegou esse bicho, ele nadava, lá no... Por aí. Manaus, Campo Grande. Irmão, resumindo, tudo que você tem, tudo que você considera, tudo que você tem, tudo que você consegue, tudo que Deus te dá, para que você vai anunciar no Facebook? Ele anunciou, ele tinha o bichinho, aí ele colocou os vídeos dela, ele nadava, irmão, ele pulava dentro do rio, ela ia junto, ela ficava no colo. Aí ele foi e anunciou, né? Passou lá, anunciou no Face, no Instagram, todo mundo viu, Ibama em cima. Ibama em cima. Aí 17 mil reais é a multa. Fizeram lá um auê, alguns artistas, alguns jornalistas lá fizeram. Alguém conhece o Siqueira? Ele fez o que eu estou querendo dizer nesta manhã? E que causa inveja. É quando você começa a falar o que você tem. Isso causa inveja de família, e causa inveja fora também. Então, qualquer projeto, qualquer coisa que você conquiste, não precisa estar tirando foto, não, irmão, postando e falando, e eu paguei 5 mil reais nisso aqui. Existe, as pessoas, existe uma como é que eu posso dizer, uma fraqueza, não, é uma necessidade de mostrar, e foi o que aconteceu com o rapaz. Resumo da história: teve que devolver o animal para o habitat natural dele. Ele já andava solto, teve que devolver. Ainda, você sabe, né? Esses animais quando é domesticado, ele não tem daqui a pouco a sucuri já deve ser pego. Ainda teve que pagar a multa. Ainda teve que pagar a multa. Olha só, postou a felicidade na internet e trouxe esse prejuízo para a vida dele. 17 mil reais. Amém? Então que a gente possa ter esse discernimento. É uma felicidade que estava fazendo pecado para ele, né? Porque está vai dar desobediência. O animal não poderia viver daquela forma. Né? Pronto, já começa por aí, né? Embora ela não ficava presa. Agora que Deus não deixa ela de perto, né? Embora ela não ficava presa. Ele pegou o pequenininho, viu que os animais iam matar ela, ele me trouxe para casa, depois ele soltou, mas ela acabou ficando ali. Mas o que eu estou querendo dizer? Ele ter colocado no Face, e aí o Ibama vai. Publicou, irmão. A sua felicidade é sua, irmão. Chega. Tem que parar assim sem. Amém? Então aqui teve um princípio de ciúme, porque viram que 70 anciões subiu e depois desceram profetizando. Aí eles falaram: poxa, está acontecendo, o que está acontecendo aqui? Sim. Amém? Esse episódio remonta ao contexto, né, da rebelião dos dois irmãos contra Moisés. Outros sim, aqui eu já li, né? Vamos lá, cadê? Terceiro, né? Agora o terceiro. A punição. Irmãos, agora aqui vem a punição. Nós vimos que eles reclamaram, nós vimos que eles questionaram, nós vimos que eles até tentaram incentivar alguns irmãos ali a fazer o mesmo. Agora vamos ver a punição. A rebelião provocada pela inveja de Miriam e de Arão contra a liderança de Moisés acendeu a ira do Senhor. Não acendeu a ira de uma pessoa qualquer, não, irmãos. Acendeu a ira do Senhor. Por isso eles foram convocados juntamente com Moisés para fora da tenda. Isso está lá em Números 12:4. O Senhor desceu na coluna de nuvem, uma demonstração de sua presença, e falou diretamente com os dois revoltosos.
mostrando-lhes a sua soberania divina. Olha, ele deixou claro que com Moisés, diferentemente do que faziam com eles, falava face a face, não por figura. Por causa da gravidade do pecado de Miriam e instigar o seu irmão, Arão, a compactuar com ela contra Moisés, a punição foi imediata contra ela. Miriam ficou leprosa, no mesmo instante foi separada do arraial de Israel por 7 dias. E aí, para a gente entender, está lá em Números 12, 10 até o 15. Assim o texto mostra que todo motim no centro da família tem consequência trágica. Por isso devemos pedir sabedoria a Deus para agir em nossa família. É preciso evitar as falsas acusações, as palavras atravessadas, a destruição de reputação de familiares. Este não é o comportamento de quem manifesta o fruto do Espírito Santo. E nós falamos isso na aula passada. É como uma laranja que tem vários gomos. Estão lembrados disso? Benignidade, amor, temperança, alegria. Estão lembrados disso também? A vontade de Deus é que a paz e a harmonia estejam sobre a família cristã, pois é o Espírito Santo que opera o caráter de Cristo na família. Irmãos, nada mais quer dizer que no subtópico 3, aí eu vou repetir o que o nosso pastor já falou. Para Deus nada fica encoberto. Nada fica encoberto. E a justiça dele, o peso da mão dele sobre aquele que causa, ai de quem vir, Escândalo. ai de quem vir o escândalo. O escândalo vai acontecer, o escândalo vai ter, mas ai de quem trouxer o escândalo, ai de quem trouxer o escândalo. Então, no primeiro momento de o que a gente tem que fazer? Valendo o chocolate, vai. Orar. Já orou, amém? Irmãos, para Deus nada fica encoberto, para Deus nada fica escondido, amém? Aí eu vou fazer uma brincadeira aqui, que as irmãs não fiquem nervosas. Mais uma vez a mulher pôs a mão no negócio me empurrou. Miriam. Rapaz, se Arão tivesse quieto, estaria tudo numa boa. Mas aí Miriam foi questionar, aguçou Arão a fazer, mas o castigo veio para ela. Amém? É uma brincadeira, viu? Mas a palavra está dizendo. Amém? Conclusão: o motim levantado por Miriam e Arão tinha como causa o que? A inveja da autoridade delegada por Deus a Moisés. Ou seja, Deus ele falou: a autoridade é tua, foi delegada por Deus a Moisés. Logo, as consequências de atitudes como essas produzem grandes prejuízos morais e espirituais na família. Por isso o apóstolo Paulo aconselha que andemos no Espírito, para que as obras da carne não dominem as nossas atitudes. Gálatas 5:26, né? É tempo de muita prudência. Amém? Amém. 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 Então eu queria pedir para o nosso pastor fazer as perguntas. Pastor, se o senhor fazer aí